Como já foi dito no vídeo anterior, o juízo final determinará o estado final da humanidade, e nesses dias justos e injustos estarão juntos e serão julgados. No entanto, após o julgamento final, eles serão conduzidos para lugares completamente diferentes. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo grandemente que você faça isso o quanto antes, pois ele tratou do estado final dos ímpios após o julgamento final. O homem foi criado reto por Deus. Adão poderia ter escolhido não pecar, e neste caso, ele teria vivido para sempre. Na criação, Adão tinha a possibilidade, mas não a necessidade de pecar. Segundo Agostinho, na criação, o homem tinha a posse peccare, ou seja, a capacidade para pecar, e a posse non peccare, a capacidade para não pecar. Mesmo nesse estado, a assistência divina estava disponível para ele. No entanto, tendo como causa primária o orgulho, nossos primeiros pais caíram em desobediência. Veja o que Agostinho disse em sua obra The City of God. Nossos primeiros pais caíram em desobediência aberta, porque já eram secretamente corruptos, porque o ato mau nunca teria sido feito se não tivesse uma vontade má o precedido. E qual é a origem de nosso mal, a não ser o orgulho? Porque o orgulho é o início do pecado. E o que é o orgulho senão o desejo por exaltação imprópria? E isto é exaltação imprópria, quando a alma abandona aquele a quem deve se apegar como seu fim e se torna um tipo de fim em si mesma. Isto acontece quando ela se torna sua própria satisfação. Esta queda é espontânea, porque se a vontade tivesse permanecido fixa no amor daquele bem maior e imutável pela qual foi iluminada para a inteligência e incitada para o amor, não teria se afastado para encontrar satisfação em si mesma. O ato mau, então, isto é, a transgressão de comer o fruto proibido, foi cometido por pessoas que já eram más. Ainda em sua obra The City of God, Agostinho escreveu: porque estávamos todos naquele homem, desde que todos nós éramos aquele homem que caiu em pecado através da mulher que foi feita para ele antes do pecado, porque ainda não havia forma particular criada e distribuída a nós, na qual, como indivíduos, deveríamos viver, mas a natureza germinal da qual deveríamos ser propagados, essa estava lá. Isto, tendo sido corrompido pelo pecado e amarrado pela cadeia da morte, justamente condenado, o homem não poderia nascer de outro homem em qualquer outro estado. E assim, do mau uso do livre-arbítrio, originou-se toda a série do mal, da qual, como seu encadeamento de misérias, escolta a raça humana da sua origem depravada, como de uma raiz corrupta, para a destruição da segunda morte, a que não tem fim. Exceção feita para aqueles que são libertos pela graça de Deus. Ou seja, Agostinho afirmou que Adão agiu não como um indivíduo solitário, mas como um representante da raça humana. Ele agiu de modo vicário, substitutivo, pela humanidade natural, de uma forma semelhante à obra vicária de Cristo para redimir a humanidade. Este conceito de Agostinho serviu como base para toda a doutrina da graça. Desde a queda e de sua subsequente ruína, a humanidade só pode ser redimida através da graça de Deus. Portanto, conhecendo o pecado, a humanidade passou a conhecer a morte também. Na morte, o corpo do homem retorna ao pó, vê a corrupção e se decompõe, mas a alma, o homem em si, entra no estado intermediário, como já foi explicado em um dos vídeos desta série. Entrando no estado intermediário, a alma permanece consciente. Aqui há uma vasta diferença entre o cristão e o não cristão. João Calvino, em seu comentário sobre a parábola de Jesus,
que se refere a um homem chamado Lázaro e um homem rico, ele escreveu exatamente o seguinte: a verdade geral transmitida é que as almas dos crentes, quando deixam os seus corpos, desfrutam de uma vida alegre e bendita fora deste mundo. E que para o réprobo, ou seja, os ímpios, há terríveis tormentos preparados que não podem ser mais concebidos pelas nossas mentes do que a glória sem limites dos céus. Desta forma, o estado intermediário é um sem corpo. A Bíblia vê esta condição incorpórea como temporária, embora ela possa durar milhares de anos para nós aqui na Terra. Então, no entanto, o estado final, ou seja, o estado eterno, será um no qual os homens terão novamente corpos, eles terão os mesmos corpos glorificados, que serão unidos novamente às suas almas para sempre. E para ficar mais claro, esse estado intermediário é aquele compreendido entre a morte física e o retorno de Jesus Cristo em glória nos céus. Neste estado, tanto os crentes como os incrédulos esperam a ressurreição final e geral, bem como o julgamento. Eles ocorrerão no segundo advento de Cristo. É neste dia que os corpos dos injustos serão ressuscitados para a desonra, ao passo que os corpos dos justos serão ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso de Cristo. Esse estado dos justos será muito mais glorioso do que o que tinham no estado intermediário, enquanto que o estado dos injustos, dos ímpios, será ainda mais terrível do que o que tinham no estado intermediário. Então, para resumir, no fim da presente era, Cristo virá novamente, ressuscitará toda a humanidade e se sentará como juiz das nações. Naquele dia, os justos serão ressuscitados para uma ressurreição de felicidade completa, mas os injustos serão ressuscitados para desonra. As ovelhas e os bodes serão separados. Este dia é a esperança bendita de todos os cristãos, mas é o dia quando todos os ímpios terão a ira terrível e eterna de Deus sobre eles. Portanto, a morte não é natural para o homem. Ela é a maldição de Deus sobre a desobediência. Contudo, para os crentes, a maldição foi removida. Eles ainda devem morrer, mas morrem em Cristo, que recebeu a maldição no lugar deles. A morte, então, para o cristão, é o inimigo vencido. Em fé, ele pode enfrentar a morte, entendendo sua maldição e reconhecendo-a como um julgamento sobre o pecado. Todavia, em Cristo, ele pode encará-la e até mesmo enxergar a morte como uma bênção a ser desejada. As Escrituras frequentemente falam dos novos céus e da nova terra como o lar final do cristão. O simples fato de que ele é um lar é suficiente para torná-lo desejável para nós, pois a Bíblia também nos afirma, em Hebreus 11:8, que enquanto estivermos neste mundo, somos peregrinos e estrangeiros, sem lar, sem pátria e sem uma cidade que possamos chamar de nossa. Você pode imaginar como será chegar finalmente em casa, em nosso lar, após nossa peregrinação, muitas vezes longa e dolorosa, sabendo que nosso pai, nosso irmão mais velho e toda a nossa família estará lá? E que jamais teremos que partir? Você consegue imaginar isso? É importante que se diga que, no que se refere à nova criação, há duas posições distintas. Os luteranos acreditam que Deus fará uma criação totalmente nova, ao passo que os teólogos reformados, em sua maioria, acreditam de que se trata de uma renovação da presente criação. Eles citam as seguintes passagens, Salmos 102, de 25 a 26. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos.
Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Hebreus 1, de 10 a 12, cita esta passagem. Hebreus 12, de 26 a 28, diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O texto de 2 Pedro 3, de 6 a 10, gera outra interpretação, pois apresenta a destruição do mundo pelo fogo no futuro. E você já deve ter ouvido falar muito disso, que o mundo será destruído com fogo, não é verdade? No entanto, esta passagem é explicitamente comparada com a destruição do mundo pelas águas, o dilúvio, no passado. Ora, o mundo na época de Noé foi destruído, sim, no sentido de ser varrido por uma calamidade catastrófica. Mas o que surgiu depois não foi um outro mundo, e sim o mesmo mundo, renovado. Semelhantemente, quando alguém se converte e se torna nova criatura, mas com o mesmo corpo, mente e coração, isso acontece. A pessoa não é destruída, ela se torna nova criatura. Somos transformados e não aniquilados. O velho homem morreu para que nasça um homem novo. Mas, de novo, isso não implica trocar de corpo. Você pode até perguntar: por que devem ser criados novos céus e nova terra? Colossenses 1,16 nos diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Perceba que os céus devem ser renovados nele e para ele, a fim de que possam ser um lugar apropriado para ele e para aqueles que estão nele. Este primeiro céu foi afetado pela queda de alguns anjos, assim como a terra foi afetada pela queda do homem. Satanás, o cabeça daquela primeira criação celestial, caiu da sua alta posição. Isaías 14:12 fala exatamente sobre isso. E levou muitos dos anjos com ele. Apocalipse 12:4. Confira lá. Assim, esta criação celestial deve ser restaurada em Cristo. Talvez você também possa perguntar: qual a razão de uma nova terra? Pare e pense por um momento. Deus sustenta toda a sua criação. Ele não a abandona. Não tem sido assim desde o princípio. Portanto, a terra que ele criou não será descartada e abandonada por causa do pecado, mas preservada e, no final, restaurada. E não será apenas uma restauração normal, como faz um artista ao restaurar uma obra de arte, por exemplo. Não. A terra será elevada a uma glória ainda mais alta. Parte desta glória é que a nova terra será unida com os novos céus, quando o tabernáculo, a nova Jerusalém de Deus, descer do céu, da parte de Deus. Veja o que o texto de Apocalipse 21, 1 e 2 nos diz. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A principal glória desta criação renovada é que a justiça habitará nela. Ela deve ser limpa e renovada para que a justiça possa habitar nela e para que todo o pecado e as obras do pecado possam ser destruídas. Nada que as mãos de pecadores imundos realizaram pode permanecer. A justiça que habita ali é a do próprio Cristo, a justiça que teremos nele. Quando falamos destas coisas e percebemos o que está sendo preparado para os justos, os justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, os nascidos
do alto, nascido novamente pelo Espírito de Deus, os crentes em Jesus devem considerar verdadeiramente todas as outras coisas como perda e esterco, como diz o texto de Filipenses 3:8. Este mundo e a vida deste mundo, mesmo os maiores prazeres que este mundo pode oferecer, são apenas pó e cinza quando comparados com o nosso lar. Uma pessoa que sabe que o céu é o seu lar nunca estará em casa neste mundo. E esta é a maneira como as coisas devem ser, ou pelo menos deveriam ser assim. O texto de 2 Coríntios 5, de 6-8, nos afirma: por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ora, olha que palavra maravilhosa. Assim nossas esperanças são estimuladas e somos encorajados a levantar os nossos olhos, esperar nossa redenção prometida e viver como aqueles cujas vidas já estão ocultas com Deus em Cristo, nas regiões celestiais. Este é o seu destino, ó crente. Em relação a dúvidas que muitos cristãos, incluindo alguns estudiosos evangélicos, levantam sobre o céu, ou esse ser um lugar, ou apenas uma condição, ou até mesmo um estado mental, é importante que se diga que a Bíblia nos dá muitos argumentos para afirmarmos que o céu é um lugar. Se não, vejamos. Quando Jesus foi assunto ao céu, a ideia central do texto é de que ele foi para um lugar, pois ele foi assunto na presença dos seus discípulos. Atos 1, de 9-11, diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Fica claro que Jesus estava indo para algum lugar. Até porque, em João 14:2, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. O fato de não termos a capacidade de ver agora onde Jesus está, não quer dizer que ele passou para um estado de existência etéreo que não possui localização alguma no universo de espaço e tempo. Nós não podemos ver o mundo espiritual invisível que existe ao nosso redor. A Bíblia nos afirma que estamos cercados por anjos, mas não podemos vê-los, pois os nossos olhos não têm esta capacidade se não forem abertos para isso. O servo de Eliseu só conseguiu ver o exército de anjos com suas carruagens de fogo que estavam ali, protegendo ele e Eliseu em Dotã, quando Eliseu orou, pedindo a Deus que abrisse-lhe os olhos para que ele, então, pudesse ver as coisas que existiam naquela dimensão espiritual. Esse texto está em 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo 17. A morte de Estevão é outro grande exemplo da existência deste mundo espiritual. As Escrituras nos afirmam em Atos 7, 55 e 56. Fala exatamente o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E repare só, que Estevão teve esta visão ainda mesmo antes de ser apedrejado, tá? Ele viu o que viu porque os seus olhos foram abertos para isso. Ele viu a dimensão da realidade espiritual que Deus mantém escondida de nós na presente era. Esta é a dimensão atual em que Jesus vive em seu corpo ressurreto, até o dia em que voltará à Terra, tá? Uma dimensão que existe
em nosso universo de espaço e tempo. E essa dimensão está num lugar específico, pois Jesus, com seu corpo ressurreto, seu corpo físico glorificado, aperfeiçoado, incapaz de se tornar corruptível, fraco ou de morrer novamente. Sim, Jesus está neste lugar. O que você acha? Sinceramente, eu penso que, pelos textos analisados aqui, a Bíblia não nos deixa dúvidas quanto ao fato de o céu ser um lugar, embora a sua localização seja desconhecida para mim e para você. E nossos sentidos naturais ainda sejam incapazes de perceber a sua existência. É por isso. É este o lugar da habitação de Deus que aguarda os justos após o juízo final e que se juntará com a terra renovada. João 14,3 nos diz exatamente assim: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que estas palavras console o seu coração. Ore comigo. Deus Criador dos céus e da terra, Senhor e conquistador da minha alma, a Ti clamo nesta hora, pedindo humildemente que o Senhor renove o meu ser. Senhor, abençoa esta pessoa que está orando comigo, que o Senhor transforme o seu coração e a faça enxergar a Tua verdade, que ela possa nascer novamente para Ti. E se isso já aconteceu, que ela possa ser renovada pelo Seu infinito amor e deseje caminhar contigo todos os seus dias. Que os que já tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo possam perseverar firmes em Ti até aquele dia em que estaremos todos juntos no lugar de justiça. Lugar este que Jesus está preparando para cada um de nós. Um lugar incomparável, onde os novos céus e a nova terra expressarão todo o Teu amor por cada um de nós. Tu, Senhor, será o nosso sol e a nossa luz para todo sempre. Amém.